A paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos alegres, felizes por mais uma vez estarmos aqui na casa do Senhor, neste culto quinta-feira, que é o culto doutrinário, ensinamento da palavra do Senhor. E nós queremos oferecer este culto a Deus pela vida da irmã Ivanilda Guimarães de Abreu, tá bom? É a nossa irmãzinha que fez o seu aniversário. Está fazendo hoje o seu aniversário e nós vamos fazer um culto de ações de graça pela vida dela. No final estaremos orando por ela e cantando os parabéns, tá bom, irmão? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti. Em primeiro lugar, pedimos-lhe perdão pelos nossos pecados e falhas que cometemos neste dia. Senhor, e Te louvamos porque o Senhor tem nos dado força e graça para vencer esses dias tão mal, qual nós estamos vivendo, dia de aflição, de angústia, dias de perda, meu Deus, e nós Te louvamos com tudo isso, porque a Tua palavra, Senhor, ela não pode mentir, e tudo que está aí acontecendo é o cumprimento da Bíblia Sagrada, Senhor, e por isso nós Te louvamos nesta noite. Queremos oferecer um culto de ações de graça pela vida da irmã Ivanilda, que hoje completou o seu aniversário, que o Senhor abençoe a Tua serva. Dirige este culto, opera no louvor, na oração, a palavra que vai ser ministrada. Fala com o Teu povo em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 196. 200. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Com o orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo aí sabe por mim, oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória sobre o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com
Jesus, a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Aleluia. Então os irmãos observam que Jesus ele venceu também através da oração. E nós também, se clamarmos a Ele em espírito e em verdade, com certeza venceremos em nome de Jesus. Todo mal que vier sobre a minha vida e a tua vida cairá por terra pelo poder da oração. Então nós vamos tirar aqui um período de oração, não é verdade? E você que está aí em casa, onde você estiver, ore conosco, irmão. Vamos clamar, porque só o poder de Deus para agir neste mundo mau qual nós estamos vivendo. E aí, o próprio Jesus disse que o mundo jaz no maligno, o mundo do pecado. Tudo isso que está aí acontecendo, essa doença, várias enfermidades, a desobediência do homem, tudo isso é a consequência do pecado. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Então nós vamos falar com Ele neste momento. Nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós dobramos aqui o nosso joelho neste altar, neste lugar santo, que é o púlpito da casa do Senhor. E nesta hora, meu Pai, queremos te agradecer pela oração introdutória deste culto, este hino maravilhoso que falou ao nosso coração nesta noite. Limpa o nosso coração, limpa a nossa alma, limpa os nossos pensamentos, repreende todo o mal da nossa vida. Senhor, repreende a opressão maligna. Há uma opressão maligna sobre a terra. Só o poder da oração, só o poder de Deus para expulsar essa opressão do diabo, em nome do Senhor Jesus. Ó meu Deus, ó meu Pai, Jesus falou que no mundo teríamos aflição, que era para nós termos bom ânimo, Senhor, e nós precisamos de bom ânimo para vencer os dias bons, os dias maus, os dias de ganho, os dias de perda sobre a terra, meu Deus. Sabemos que muitas pessoas têm sido ceifadas com as enfermidades, meu Pai. Muitas pessoas, Senhor, neste momento, muitas famílias que estão aí lutadas, chorando com a perda, Senhor, do seu ente querido. Nós queremos pedir a Tua misericórdia sobre essas vidas. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor, meu Pai, venha consolar os corações destas famílias aflitas que aí estão, meu Pai. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem guardado a tua igreja, o Senhor tem guardado o teu povo nessa terra, meu Pai. Oh, meu Deus, nós te louvamos nesta noite, por essa noite maravilhosa, esse dia o qual o Senhor nos deu, meu Pai, o pão que nos alimentamos, cada a copo d'água que nós tomamos. Nós te agradecemos por tudo, o ar que respiramos, o sol que brilha sobre a terra, a noite para o descanso, a lua para iluminar o planeta Terra, as estrelas. Nós te louvamos, meu Pai, porque ainda temos a oportunidade de podermos
pregar o Evangelho a toda criatura. E nesta noite, meu Pai, nós vamos ouvir a palavra, e hoje nós vamos aprender sobre a palavra. A palavra é tudo na nossa vida, ela é a espada de dois gumes, Senhor. Ela penetra, ela opera, ela limpa, ela sara, ela edifica. Oh, glória à nossa vida. Fala conosco, fala com a igreja, desperta o teu povo em casa, a ouvir, meu Pai, e assistir este culto através da live, meu Pai, que o poder de Deus possa atingir cada pessoa nesta noite, e que vidas venham se converter aos pés do Senhor, meu Pai. Senhor, a palavra, ela diz, meu Deus, que vai chegar um tempo nessa terra que muitos vão querer ouvir a palavra de Deus, e não vai ter mais ninguém nessa terra para pregar a palavra, para ensinar a palavra, porque Jesus veio, buscou a igreja, levou os escolhidos dele, os lavados, remidos no sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque nós estamos aí nesse período de oração pela madrugada. Ó, meu Pai, continua nos dando graça para nós ir até o final do propósito dos 30 dias de oração, meu Pai. Não é para a nossa honra, não é para a nossa glória, é para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Desperta o teu povo a clamar, desperta, Senhor, os obreiros a clamar, os irmãos, os jovens, adultos, as crianças. Aleluia, da boca da criança sai o perfeito louvor. Aleluia, Senhor. Ó, meu Deus, começa a desfazer as obras do inimigo nesta noite, meu Pai. Toda potestade do ar, toda potestade nas nuvens, Senhor, sejam repreendidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó, meu Deus, eu apresento a caixa de oração, os pedidos de oração na tua presença, meu Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada um, Senhor. Nós apresentamos o nosso Brasil nas tuas mãos. Continua, Senhor, fazendo a tua vontade, o teu querer. Meu Pai, nós oramos, nós clamamos, nós pedimos, aleluia, mas que nada seja feito a nossa vontade, o nosso querer. Tudo tem que ser feito à vontade, o querer de Deus nesta noite. Ó, meu Pai, fala conosco, Senhor. Usa o presbítero Cosme, que neste momento vai, Senhor, ministrar a tua palavra. Ó, Senhor, muito obrigado, meu Pai. Senhor, nesta hora, por essa humilde oração, por esse humilde clamor, Senhor, nesta noite. Continue operando neste lugar. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Passar a palavra ao presbítero Cosme. Cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Nós gloriamo-nos, pois estamos na presença do nosso Deus. Estaremos dando nessa noite continuidade no nosso estudo bíblico, na nossa EBD,
lição que nós vamos estarmos ministrando nessa noite, é a lição de número 8. Você que está aí no seu lar, pegue a sua revista e vamos juntamente aprendermos a adorarmos e a vivermos na presença de Deus. Porque quando nós nos comprometemos em estarmos na presença de Deus, nós somos edificados, pois estamos diante da sua face, daquele que tem o poder para nos redimir de todo pecado e nos tornarmos aptos a vivermos em sua presença, em poder, na glória e na graça em Jesus Cristo. Abram comigo aí, você que está acompanhando, abra comigo juntamente aí a sua revista, lição de número 8, e nós vamos, o título da nossa lição, comprometidos com a palavra de Deus. Comprometidos com a palavra de Deus. A lição de número 6, nós estudamos sobre estarmos comprometidos com a ética do Espírito. Na lição 7, lição de quinta-feira, nós estudamos sobre cultuar a Deus com liberdade e reverência. E nessa lição nós vamos estar aprendendo a vivermos comprometidos com a palavra de Deus. Texto áureo da nossa lição. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Lucas 11, capítulo 11, versículo de número 28. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. A palavra do Senhor, quando aqui ela diz que é bem-aventurado, ou bendito aquele que ouve a palavra, mas que a guarda. Bem-aventurado, bendito aquele que ouve a palavra de Deus, mas a pratica. Bem-aventurado aquele que ouve. Ouvir é importante, mas temos que guardar. Agora, irmãos, nós precisamos compreender que a palavra do Senhor, ela está dizendo aqui guardar, não é, irmãos, nós ouvirmos a palavra de Deus e depositarmos ela e estar com ela somente ali, não é viver uma vida, o quê? Comprometimento, é uma vida prática, uma vida em que esteja comprometido com a palavra de Deus, é ouvir e viver praticando, ou ouvir e viver uma vida dentro da palavra de Deus. Ouvir e guardar, ouvir e ter uma vida, irmãos, não é algo apenas que vai ficar só no teórico, naquela coisa que eu vou ouvir, vou guardar, mas teoricamente não. É ouvir e guardar, é ouvir e viver em prática. A nossa vida de cristão, comprometidos com a palavra de Deus, é uma vida prática, uma vida de comprometimento, uma vida de envolvimento, uma vida de constantemente estarmos adequados à palavra de Deus. Verdade prática, a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Ou seja, não há falhas. A palavra de Deus, ela é autêntica, por quê? Porque tem a autenticidade de Deus. Não há possibilidades ela é infalível.
infalibilidade. Por quê? Porque não falha, irmãos. A palavra de Deus, Isaías, o profeta Isaías vai profetizar que vai passar tudo, não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Por quê? Porque tudo está no controle de Deus. A palavra de Deus tem a autenticidade de Deus e ela é infalível, não falha, ela é plena, ela é perfeita, em o nome de Jesus Cristo. Nossa leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículos 14 ao 19, e 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra destes roerá como granguena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feito e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aleluias! É uma leitura bíblica gloriosíssima, maravilhosa. Nós amamos a palavra de Deus e somos comprometidos com ela. Nós que professamos a nossa fé, nós amamos a palavra de Deus. Não há, irmãos, como viver em Deus se não for comprometido com a palavra. Não há como ter uma vida professa de fé se não houver comprometimento com a palavra de Deus. Porque alguém que diz que tem uma vida que professa fé, mas que não tem comprometimento com a palavra, essa pessoa ela não está caminhando numa direção correta. Por quê? Porque não há como termos uma vida, um caminho de fé, se nós não vivemos comprometidos, se nós não vivemos baseados dentro da palavra de Deus. É por isso que o nosso texto áureo, ele vai trazer aquela palavra que está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 28, que bendito aquele que ouve a palavra de Deus e aguarda. Por quê? Porque não é possível alguém professar fé, mas não viver comprometido com a palavra de Deus. Não é possível alguém se envolver com Deus, se envolver e não viver uma vida de comprometimento. Não tem como, irmãos. Por quê? Porque todo aquele que recebe a Jesus, mas vive uma vida distorcida, sem compromisso, comprometidos compromissados. Ser comprometido é o quê? É estar compromissado com algo, com alguém ou com alguma coisa. Então o que a palavra aqui está dizendo nós temos um compromisso. Qual é o nosso compromisso? O nosso compromisso é uma vida
prática na palavra de Deus. Uma vida prática dentro da palavra de Deus. Porque Jesus, ele vem dizer, lá em João, no capítulo de número... ele vai falar em João 14:6. João 14:6, no Evangelho de Jesus Cristo, João vai dizer: eu sou caminho, verdade e vida. Por quê? Porque Jesus está dizendo assim: vocês precisam estarem comprometidos de tal forma que entendam que a minha palavra, ela é caminho, que eu e a minha palavra nós somos verdade, e que através do caminho que conduz à verdade, vocês alcançarão vida. Por isso que há a necessidade de viver o compromisso de ter uma vida prática na presença de Deus, estando comprometidos com a sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia, a maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. Está comprometido, irmãos, com a palavra de Deus, e essa introdução, ela vem trazendo aqui algo muito importante. Porque um dos maiores erros exegéticos que nós cometemos é isolarmos versículos da Bíblia, é isolarmos versículos dentro de textos e nos basearmos apenas em um versículo e não observarmos o texto desde o início. Muitas as vezes, irmãos, para compreendermos um único versículo da palavra de Deus, é necessário às vezes que nós leiamos 2, 3 capítulos antes, para nós termos verdadeiramente o posicionamento, entendermos realmente, verdadeiramente, o que é que aquela palavra está nos revelando. Porque eu já ouvi muitas coisas a respeito disso. Isto comumente acontece nos templos religiosos. De pessoas que isolam versículos bíblicos, pegam versículos isolados, vão lá, pegam um versículo, por exemplo, Efésios 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei, irmãos, que dá sim sermões lindos, gloriosos, maravilhosos, mas vocês já pararam para ver antes do posso todas as coisas naquele que me fortalece, o que é que o apóstolo Paulo está trazendo antes? Por quê? Porque nós precisamos compreender o texto de maneira correta, de maneira plena, de maneira que possamos entender o que é que Deus está nos revelando a respeito disto. Aleluias! Então, irmãos, vivemos sim uma vida de comprometimentos com a palavra, mas nós precisamos entendermos, nós precisamos termos uma observação gramatical daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos trazendo, daquilo que nós estamos expondo, daquilo que nós estamos trazendo para a edificação da igreja. Porque, irmãos, instruções têm que serem muito bem tragas. O apóstolo Paulo, um
do maior teólogo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele sempre fez questão de explicar muito bem explicado, de trazer e de fazer com que as pessoas o compreendessem o que é que ele estava trazendo para a edificação, para que aquela igreja crescesse, para que aquela igreja fosse fortalecida na presença de Deus. Porque senão, irmãos, olha, um dos maiores perigos que acontece é quando nós trazemos alguma coisa isoladamente, nós podemos, irmãos, infelizmente, criar em algumas pessoas falsas expectativas. O apóstolo Paulo não, o apóstolo Paulo era ensinador, o apóstolo Paulo era alguém que se preocupava com que as pessoas compreendessem o valor espiritual do sermão que ele estava explicando à igreja, ensinando à igreja. Paulo não se preocupava com se aquela pessoa que estava ouvindo, se aquela pessoa ia ter uma vida de, vamos dizer assim, que é uma das maiores preocupações de hoje, que é essa doutrina, essa expressão doutrinária, né, da doutrina da prosperidade. Mas Paulo nunca se preocupou se aquelas pessoas teriam grandes riquezas ou não. Paulo sempre estava preocupado se aquelas pessoas iriam ouvir, entender, se arrepender, viver em Deus e alcançarem o plano de Deus, que é a salvação. Estar comprometido com a palavra é estar alicerçado, é estar em uma vida dentro de Deus, através da sua palavra, compromissado com a verdade, que é o evangelho salvífico de Jesus Cristo. Primeiro ponto aqui, primeiro tópico da nossa lição: a autoridade da Bíblia. Nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido solo scriptura. Somente as escrituras, um dos 5 pilares da reforma protestante. Quando Lutero, se não me engano, Martim Lutero, ele vai dizer que o quê? Que não era necessário nada além das escrituras. Porque a reforma protestante foi o quê? Porque começaram a introduzir coisas, começaram a trazer coisas estranhas. Então Lutero, ele é um dos reformadores, ele vai dizer assim, olha, não precisa de nada além das escrituras. Porque Martim Lutero está defendendo o quê? Olha, basta nós termos compromisso com as escrituras, basta nós termos e estarmos compromissados com a palavra de Deus. Não precisa de nada além das escrituras. Não precisa ser introduzido mais nada, basta a escritura. Primeiro ponto, sola scriptura. Cada um dos cinco solai apresenta a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero, Zwinglio, entre outros. Obrando de sola scriptura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. E é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Então, olha como é que por onde nós conhecemos a Deus? Por onde é que nós vamos entender a vontade de Deus? Pelas Escrituras, pela Bíblia. É pela Bíblia que nós conhecemos o Deus que nós servimos. É através da Bíblia que nós vamos compreender também a sua vontade. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nenhum homem se perca, mas que todos tenham a salvação em Jesus Cristo. Olha o que é que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 4,
ao 17. É aquilo que nós estamos aqui. Olha que coisa linda. 2 Timóteo, capítulo 3, 14 e 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteiramente, aprendestes e de que foste inteiramente inteirado, sabendo de que os teus o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Tu, porém, volte para mim, irmã, em nome de Jesus, lá no 1, no 14. Tu, porém, olha o que Paulo ele está dizendo, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes de que fosses inteirado. Nós, como servos do Senhor, temos a necessidade de vivermos em prática, compromissados com a palavra de Deus e vivemos este compromisso em prática, praticando. Tu, porém, Paulo está advertindo e dizendo assim, Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fosses inteirado. De que? Sabendo de quem o tens aprendido. Quem é que nos ensina? Da onde vem o nosso ensino? O nosso ensino está sendo dirigido de onde? Qual é a base do nosso ensino? É a palavra de Deus. Paulo está dizendo, Timóteo, tu tem que permanecer naquilo que tu aprendeu, naquilo que tu foi inteirado. E outra coisa, Paulo, Timóteo, perdão, irmão, de quem é que tu tem aprendido? Tu tem aprendido de mim, Paulo. E eu, Paulo, sou comprometido com a palavra. Aleluias! Glória a Deus! Os católicos romanos têm a Bíblia e a tradição. As testemunhas aqui, irmãos, o comentarista, o pastor Ezequias Soares, ele vem trazendo ele vem nos trazendo aqui uma explicação de que há algumas outras denominações que têm aí, além da Bíblia, eles têm outros tipos de coisas que são trazidas. Aquilo que Martinho Lutero foi lá e protestou e disse, não precisamos de nenhuma coisa para que se some a Bíblia. A palavra de Deus é autossuficiente para nós. Nós não precisamos de nada além da palavra, nós não precisamos de nada além da Bíblia, para a nossa vida de comprometimento com Deus, basta-nos a palavra de Deus. Tem aqui, os Testemunhas de Jeová têm a tradução do Novo Mundo, e mais a revista Sentinela. Os Mormons têm a Bíblia e mais o Livro de Mormon e outras publicações como fonte de autoridade espiritual. Qual é a nossa fonte de autoridade espiritual? Qual é a nossa fonte de fé? A nossa fé está baseada em Deus. E se nós professamos a Deus, o que nós estamos fazendo? Nós vivemos uma vida de comprometimento com a palavra de Deus. A Bíblia, ela nos é única. E nós estamos comprometidos com a palavra de Deus. Resposta aqui, irmãos, da número 1, em nome de Jesus, nosso questionário. O que significa obrado da reforma solo escritura para nós? Obrado de sola escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. E por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. 2 Timóteo, capítulo 3, 14 ao 17. Aquilo que nós acabamos de fazermos aqui, a nossa breve explanação. Eu vou ter que orar a Deus e pedir aí para ir a um oftalmologista, porque estou sentindo que as minhas vistas, a idade chega e
problema começa. Amor de Jesus, tenha misericórdia. Segundo ponto do nosso tópico 1. Nossos fundamentos. Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e sensacionalistas como um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções e ensina a crença do cânon aberto. São interpretações equivocadas, irmãos. Porque nós não vivemos por emoções. Eu sou pentecostal e nós não vivemos por emoções, nós vivemos por fé. Nós vivemos uma vida confiada em Deus, comprometida com a palavra de Deus, e nós professamos por fé. Então, a minha vida não é de emoção, porque tudo aquilo que é emocionalismo, eu quero que você compreenda que aquilo que se instala por emoção dura pouco. Tudo aquilo que é emoção, irmãos, dura pouco. Observem isso. Alguém que está no estado emocional, chega a um momento que não suporta mais, não dá. Por quê? Porque a emoção ela é passageira, mas nós não. Nós somos firmados em Deus pela sua palavra e nós vivemos e professamos a nossa fé em Jesus Cristo, comprometidos com Deus, comprometidos com a sua palavra, e esse negócio de emocionalismo, irmão, não cabe para a nossa vida. Por quê? Porque nós somos um povo que temos um compromisso com a palavra de Deus. Então aqui, essas acusações aí que fazem contra os pentecostais, elas são infundadas. Não há fundamentos para isso. Por quê? Porque o que é emocional passa. Mas nós não, nós estamos aqui, somos a igreja do Senhor, comprometidos com a palavra de Deus, envolvidos com a palavra de Deus, aguardando o arrebatamento, aguardando o cumprimento pleno da sua palavra. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento. Um argumento aqui e uma explicação muito gloriosa aqui que o pastor Ezequias ele coloca, é que para nós pentecostais, nós cremos o que? A Bíblia foi escrita, ela foi ali, tudo que Deus queria deixar registrado para nós já foi registrado. Alguém pode olhar e dizer assim, mas presbítero, você está dizendo aí que para vocês somente basta a Bíblia, mas tu está com um livro na mão. Eu estou com um livro na mão que está falando aqui somente da Bíblia. Não é nada que venha aqui a trazer um somatório à Bíblia não. O que nós estamos aqui é estudando a palavra de Deus mais profundamente, mas nós não introduzimos nada mais à palavra de Deus. Por quê? Porque nós compreendemos que ela foi o quê? Concretizada, ela se encerrou ali quando foi revelada aos apóstolos no Novo Testamento. E por derradeiro, 1 Coríntios 15:8, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo. O apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, olha, eu não mereço, mas ele me escolheu para vos escrever essas coisas. E essas coisas, irmãos, que o Senhor nos revelou através dos apóstolos, se encerraram dentro da Bíblia. Eu não posso hoje, irmãos, o que eu estou dizendo é, nós não podemos pegar a Bíblia e tentarmos introduzirmos nela um novo livro. Não, por quê? Porque ela já foi revelada, ela já se encerrou ali, tudo que Deus queria deixar para nós, já foi completado em o nome de Jesus, e para nós restou o quê? A interpretação. Para nós nós vivemos em prática, praticando a palavra de Deus.
tendo ela como a bússola que nos conduz ao céu em retidão em Jesus Cristo. A nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Se alguém chegar para você e dizer assim, olha, não, eu só que não tenho a Bíblia. Não, mas tem mais esse livrinho aqui, ó. Porque tem alguns livros aí que tem a Bíblia, por exemplo, a Bíblia católica, ela tem mais livros. Tem outros livros que nós não temos. Ou alguém chegar para dizer para você assim, alguém que segue a doutrina mórmon, dizer assim, não, eu também tenho a Bíblia, mas eu tenho aqui também o meu outro livro. Não é verdade, irmãos. Nós vivemos única e exclusivamente a nossa regra de fé, a nossa fonte de autoridade é única, a nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia. Não pode ser introduzido mais nada a não ser a Bíblia, a não ser a palavra de Deus. Por quê? Porque nós vivemos baseados na palavra de Deus, comprometidos com a palavra de Deus. Não necessitamos de uma nova fonte, de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. Aquilo que está lá em 2 Pedro 1, 19 ao 21. Olha o que Pedro vai falar. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclarece e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é, irmãos, algo que foi feito por vontade própria, humana, não. Foi uma obra de inspiração pelo Espírito Santo de Deus. Olha só, os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus, aquilo que nós vivemos baseados, comprometidos com a palavra de Deus. Por quê? Porque ela foi escrita, foi direcionada a homens, mas porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Paulo não falou e não escreveu o que era a vontade dele, mas Paulo falou e escreveu o que era a vontade de Deus. O apóstolo Pedro não falou e escreveu aquilo que ele queria, mas ele falou e escreveu aquilo que era a vontade de Deus, inspirados pelo Espírito de Deus. Agora hoje, eu sendo e estando inspirado pelo Espírito de Deus, eu não posso tentar me valer disso para dizer que eu tenho direito de também colocar um livro dentro da Bíblia. Porque ela já foi encerrada, já foi concretizada lá com os apóstolos. Aleluias. Porque há poucos dias, não sabe por que eu estou falando isso? Porque há poucos dias, eu creio que é do conhecimento de toda essa igreja, que houve aí um moço que disse que a Bíblia precisava de uma atualização. Irmãos, o que Martim Lutero fez lá atrás não foi a atualização da Bíblia, não. Martim Lutero, ele defendeu que a Bíblia por si só é suficientemente a palavra de Deus e não precisa de mais nada.
Ele não estava dizendo que a Bíblia não está, que a palavra de Deus precisava se adequar ao momento daquele tempo, não. Ele estava dizendo assim: vocês estão trazendo coisas que não estão dentro da palavra, e a palavra de Deus, ela é autossuficiente e não precisa de mais nada. Diferente do contexto do que nós vivemos há poucos dias atrás, que alguém disse que a Bíblia precisava ser atualizada para se adequar ao momento que nós vivemos hoje. Uma heresia, irmão, sem tamanho. Terceiro ponto aqui do nosso primeiro tópico. Não somos deístas. Deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. Irmãos, isso aqui também é uma coisa muito terrível, porque os deístas, eles creem que Deus existe, que Deus criou todo mundo, todas as coisas, mas que após criar, Deus diz assim: olha, tá bom, já criei, então não me envolvo mais com isso, isso agora é problema, é vocês. Não, não é verdade, irmãos. Deus se envolve conosco, Deus está no nosso meio, Deus está juntamente conosco. É como um relojoeiro, aqui ele vai trazer assim, é como um relojoeiro que faz o relógio e larga para lá. Mas Deus não é dessa forma. Deus não se esquece de nós. Deus não nos criou e nos largou e disse assim: agora vivam por conta de vocês. Não. Deus nos criou, está conosco, está no nosso controle, está no controle de todas as coisas. Nós somos teístas, isto é, cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Atos 17, 27. Nós cremos que Deus está junto a nós. Olha o que a palavra do Senhor: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. A palavra de Deus, ela vem o quê? Ela vem esclarecendo que Deus está no nosso meio. Deus não nos criou e nos abandonou, não. Deus nos criou e cuida de nós, zela da nossa vida, zela das nossas necessidades. Deus está presente a cada momento da nossa vida. Embora em alguns momentos a gente não perceba esse cuidado de Deus, mas Deus está ali cuidando, Deus está ali agindo, Deus está ali provendo, Deus está ali livrando, Deus está ali sarando. Por quê? Porque Ele está em nosso meio. E nós cremos o quê? Nós cremos dessa forma, que Deus está conosco. Ele está interessado no ser humano. O fechamento do cânon sagrado não significa que Deus abandonou suas escrituras e o seu povo. Quando a palavra do Senhor, quando a Bíblia ela é escrita, fechada, ou fechou-se, encerrou-se, não significou que Deus virou as costas para o seu povo. Não, Deus permanece cuidando, Deus permanece conosco, envolvido conosco, e nós envolvidos com Deus. A sua igreja está em constante envolvimento, em constante compromisso, comprometimento com Deus e com a sua palavra. Deus está interessado no ser humano. Ora, sem fé, Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Aleluias! Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos,
Deus não nos criou e nos largou, não. Deus criou-nos e Ele cuida de nós, Ele está em nosso meio, presente na nossa vida, ainda que nem eu falei, irmãos, que há momento que nós pensemos que nós não percebamos, mas não é que Deus é que está fora de nós, não, é nós que por aflições, às vezes por angústias, por desespero, nós não percebemos esse cuidado de Deus. Mas Deus está ali cuidando da nossa vida. Por quê? Porque Ele nos criou e Ele nos ama. Entretanto, essa revelação não se reveste de autoridade canônica para a igreja. Aquilo que eu falei, nós não temos direito de darmos sequência na Bíblia, ou seja, nós não temos direito de estarmos escrevendo novos livros e introduzirmos na Bíblia, e introduzi-los dentro da Bíblia. Podemos sim, se Deus te inspirar a escrever um livro aí para você aconselhar, para você levar as pessoas a buscar a Deus, pode, mas não pode ser introduzido no cânon bíblico. Por quê? Porque já fechou-se isto na época dos apóstolos. Deus se comunica conosco pela leitura da sua palavra. Irmãos, esse é um ponto que eu sei, irmãos, precisa nem Deus revelar, onde nós pecamos e muito, onde nós deixamos de termos um aprendizado com Deus, é aí. Por quê? Porque a maioria de nós, cristãos, nós não temos esse hábito. Você já parou para observar uma coisa? Que quando você pega um papel, qualquer coisa, você logo lê. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, pode estar na sua frente que você não manifesta o interesse de lê-la. E como é que nós, olha, como que Deus se comunica conosco? Através da leitura da palavra. Quando eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou tendo comunicação com Ele. Ele está falando comigo, eu estou ouvindo a sua palavra. Pelos dons espirituais, pelas manifestações espirituais, os dons, revelação, profecia, interpretações de línguas, dons de maravilhas, Deus está falando conosco. Deus está interagindo conosco, pelos sonhos, visões e até, irmãos, pelas coisas simples. Pelas coisas simples. Eu gosto muito de caminhar, apesar que eu já caminho e muito. A minha vida é uma vida que eu faço um trajeto de aproximadamente por dia de bicicleta. Eu devo pedalar aproximadamente uns 18 a 20 quilômetros, todo dia. Mas eu amo, pastor e irmãos, toda vez que eu tenho a oportunidade, eu gosto de sair sozinho. Caminhar por campinas, por estradas onde não tem muitos movimentos, sabe por quê? Porque enquanto eu estou caminhando, eu estou conversando com Deus, eu estou ouvindo a voz de Deus. Porque nas coisas simples, às vezes você olha uma avezinha, você vê a glória de Deus. Uma planta, uma flor, você consegue observar o agir de Deus, o trabalhar de Deus, a forma como Deus está falando conosco. Está dizendo, olha só, eu criei tudo isso. Irmãos, Deus criou todas as coisas. E quando nós olhamos para aquilo que Deus criou, é uma comunicação entre criatura e Criador. São nas coisas simples. Nós falamos e nós ouvimos, nós temos essa comunicação com Deus. Aleluias. Vamos aqui à resposta da segunda pergunta. Como Deus se comunica conosco atualmente?
nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Nós cremos pelo poder das manifestações do Espírito Santo, dons espirituais, manifestações espirituais. Aleluias. Então, irmãos, a nossa fé está baseada em quê? Nas Escrituras. Por quê? Porque a nossa fé e prática, ela é a autoridade da Bíblia. A nossa fé e a prática da nossa vida vem na autoridade bíblica. Nós vivemos baseados dentro da palavra de Deus. Vivemos comprometidos com a palavra de Deus. Segundo ponto, segundo tópico da nossa lição. Zelo pela doutrina. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. Desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pelas igrejas com esse propósito. Então, o zelo pela doutrina, ela tem ligação com a apologética. Nós precisamos o quê? Vivemos estudando na palavra de Deus. Nós precisamos termos uma vida de dedicação a vivermos diante constantemente da palavra de Deus. Aonde é que nós vamos buscar resposta para as situações que nós estamos vivendo? Nós vamos orar. Quando nós estamos orando, nós estamos levando a Deus, apresentando a Deus aquilo que nós estamos passando. Mas quando nós queremos uma resposta, a resposta que nós queremos, nós devemos buscar, ao invés, irmãos, olha, deixa um conselho. Eu vou te deixar um conselho nessa noite. Ao invés de quando você estiver passando um problema, você escuta ouvir. Eu sei, irmãos, que as manifestações espirituais, elas são reais e concretas. Mas é prudente, quando você está passando uma dificuldade, você buscar o profeta? Aonde é que tu deve buscar aconselhamento diante da dificuldade? Bater na casa, na porta do profeta? Quando nós estamos em dificuldade, irmãos, o correto é buscarmos os conselhos, aconselhamento, buscarmos direção para a nossa vida na palavra de Deus. É dentro da palavra de Deus. Por quê? Porque nós somos comprometidos com a palavra de Deus. E quando nós estamos buscando esse aconselhamento dentro da palavra de Deus, Deus está falando conosco, Deus está interagindo conosco. Deus está interagindo conosco. Se Deus quiser usar o profeta para falar com a gente, amém. Ele vai tirar o profeta da onde o profeta está, vai te levar na sua casa. Não vai buscar, irmão, aconselhamento, batendo em casa, em porta de profeta. Irmãos, por mais que seja homem de Deus, o aconselhamento para a nossa vida é dentro da palavra. É dentro da palavra de Deus. Por quê? Porque nós somos comprometidos com a palavra de Deus. Vivemos uma vida comprometida, uma vida de quê? De compromisso com Deus. E Deus vai falar conosco através de quê? Da sua palavra. Mas Deus usou o irmão, amém. Você foi sem este intuito e chegou lá, Deus falou numa operação dos dons espirituais. O Senhor se manifesta e fala, amém, irmãos, é glorioso. Mas eu não posso sair de casa
Se eu tenho dentro da minha casa a palavra de Deus, eu não posso sair de casa e dizer, eu vou lá na igreja porque eu quero que Deus use o pastor para falar comigo. Porque eu quero que Deus use o irmão fulano para falar comigo. Onde é que está o nosso comprometimento com a palavra de Deus? Por quê? Porque quando nós agimos, me perdoe pela palavra que eu vou dizer, parece que nós estamos invalidando a palavra do Senhor. E estamos depositando todo o crédito somente em quê? No ato profético. Mas toda palavra profética, todo ato profético que vem daquela coisa, daquela forma que o profeta é usado, irmãos, no momento, é algo que é no poder de Deus. E toda profecia tem que ser julgada dentro da palavra. Dentro da palavra. Quando nós podemos buscar, irmãos, nós podemos sim. Estamos passando dificuldade. A coisa saiu do nosso controle. Estamos entrando num momento, num estado que nós não estamos controlando mais. Aí nós vamos buscar aconselhamento. Aconselhamento. O apóstolo Paulo dá respaldo para o quê? Para nós buscarmos ensinamentos, aconselhamentos, palavra pastoral. Amém? Glórias a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque essas coisas geram muitos perigos. Geram muitos perigos. Aleluias. Vamos aqui, primeiro ponto aqui da nossa lição, do nosso segundo tópico. Ensino ou instrução. A palavra doutrina vem do latim doutrina, que literalmente significa ensino ou instrução, mas o termo apresenta vários níveis de significado de acordo com o seu contexto. Quando o texto sagrado expressa e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha o que a palavra do Senhor diz, ó, Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina deles? A doutrina deles era a palavra. Eles viviam comprometidos. Qual era o comprometimento de Paulo? Paulo estava comprometido com Cristo. Qual era o comprometimento de Pedro? Pedro estava comprometido com Cristo. Qual era o comprometimento de todos eles? Todos estavam envolvidos e comprometidos com uma só causa: Cristo. E nós temos que vivermos e andarmos e vivermos como eles. Qual é a direção? Olha o que Lucas, quando vai escrever um livro histórico de Atos, o Lucas ele vai dizer assim, e perseveravam. Qual era a doutrina? Como era a conduta daqueles cristãos? A conduta daqueles cristãos eles observavam os apóstolos e perseveravam, ou seja, viviam dentro daquilo que eles haviam aprendido. Se a Bíblia está conosco, ela nos ensina, então nós não podemos nos desviar daquilo que é o ensinamento bíblico. Nós não podemos nos desviar daquilo que a palavra de Deus nos instrui. Nós temos que termos comprometimento com ela. Aleluias. Isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos.
Irmãos, aqui quando fala discípulos, está falando de quê? Da comunidade cristã, da comunidade de fé. Aquela comunidade de fé, ou seja, a igreja primitiva, ela perseverava em quê? Na doutrina dos apóstolos. Ela seguia o ensinamento que lhes foi dado pelos apóstolos. Neste caso, a palavra doutrina significa ensino ou instrução. É o que nós podemos buscar dos homens de Deus. Ensinos e instruções. Aleluias. Porque as demais coisas é Deus quem faz por nós. Amém. Glória a Deus. Resposta da terceira pergunta: o que significa e perseveravam na doutrina dos apóstolos? Que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Segundo ponto do nosso segundo tópico: o conteúdo da fé. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão. Como os credos, trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. E qual é de onde vêm esses dados? A fonte do conteúdo doutrinário. Aonde é a fonte, irmãos? Da onde é que vem a nossa doutrina? O nosso costume vem de onde? Vem da palavra de Deus. A nossa doutrina, ela tem que ser uma doutrina bíblica, aplicada e comprometida com a palavra. Auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. Quando ele faz aqui esse comentário, ele está dizendo assim: é por isso que nós precisamos compreendermos a palavra de Deus, buscarmos o quê? Buscarmos a entender, ou seja, de uma forma, irmãos, que nós leiamos, mas nós saibamos aquilo que nós estamos lendo. Compreender, entender o que é que a palavra de Deus fala para nós. É necessário que o intelecto do homem também trabalhe para que isso aconteça. Nós precisamos do Espírito para que nos revele, sim, amém. Mas se você também não buscar a compreender a palavra de Deus, você vai ler a palavra de Deus como se fosse um jornal. Vai ler a palavra de Deus como se você tivesse, e pior, irmãos, deixa eu aqui voltar e eu mesmo me corrigir, porque nem um jornal vai ser, porque você não vai entender nada, porque a palavra de Deus, se você não ler ela, buscando com a ajuda do Espírito Santo, e de forma que você entenda, você fica mais embaraçado do que marimbondo que cai em teia de aranha. Embaraça tudo. Imagine que alguém vai pegar e vai ler lá na genealogia. Meu Deus do céu. É necessário que, irmãos? Que haja um esforço. É necessário que nós tenhamos o quê? Tenhamos esse esforço, tenhamos esse empenho de compreendermos a palavra de Deus que nos é revelada pelo Espírito do Senhor. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. 1 Timóteo capítulo 4:16, para você compreender um pouco sobre isso. Vamos lá nesse versículo em 1 Timóteo
capítulo de número 4, versículo de número 16, olha o que a palavra do Senhor diz. Paulo escrevendo e falando para Timóteo, ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Tem cuidado de ti mesmo, ou seja, se esforça para você entender a doutrina, persevera nas coisas, ou seja, persevera em viver na palavra de Deus, porque fazendo isto te salvarás. Porque fazendo isto te salvarás, e salvarás a ti e aos que te ouvem. Aleluias! Isto se faz por meio do ensino, da instrução. Quando o apóstolo Paulo diz: traze estas coisas à memória, versículo de número 14 aqui, né, traze essas coisas à memória, ó. Paulo escrevendo aqui já no livro de 2 Timóteo, nosso texto da leitura bíblica em classe, no versículo número 14, Paulo está dizendo assim: traze essas coisas à memória. Que coisas são essas que Paulo está dizendo para Timóteo trazer à memória? Ordenando-lhe diante do Senhor que não tenham contendas de palavras. Por quê? Porque nós temos uma vida comprometida com a palavra de Deus. Ele está se referindo à sã doutrina, irmãos. Ele está se referindo à sã doutrina. Traze essas coisas à memória. A igreja precisa, nós precisamos trazer à memória a sã doutrina. Vivemos comprometidos com a palavra de Deus. Vivemos uma vida baseada na palavra de Deus. Uma vida prática na palavra de Deus, irmãos. Bendito aquele que ouve e guarda essas palavras. Contrapondo que aos falatórios profanos. Por quê? Porque a doutrina, a sã doutrina, irmãos, ela se contrapõe ao quê? Aquilo que é profano. Aquilo que não nos traz nenhum enriquecimento espiritual, aquilo que não traz para a nossa vida nada de bom. Mas a sã doutrina, ela sim nos implícita, ou seja, nos aplica dentro da palavra de Deus e nos conduz em uma vida de plenitude diante do Senhor. Por quê? Porque nós vivemos comprometidos com a palavra de Deus. Os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito: interpretar as Escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaboradas e específicas. Aleluias. Terceiro ponto, aqui do nosso segundo tópico: a nossa confissão de fé e a Bíblia. A nossa confissão de fé não é de autoridade particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Ou seja, já expliquei isso, irmãos, Paulo não escreveu o que queria, ou a nossa confissão de fé não é de autoridade particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às Escrituras e estão em conformidades com elas. O nosso pensamento, ou seja, a nossa confissão de fé, não é, irmãos, uma coisa de nossa autoria, não. Ela é bíblica. Ela é bíblica, a nossa confissão de fé é bíblica.
nós cremos, nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, por quê? Porque a Bíblia nos garante isso. Nós temos o quê? Nós temos essa confissão de fé que não é de nossa autoria, pois é expressa o pensamento e a vida da igreja. Por quê? Porque esse documento ele é submetido às Escrituras e estão em conformidades com ela. A nossa declaração de fé ocupa extraordinariamente importância na vida da igreja, como sumário doutrinário da Bíblia, e ajuda para a sua compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas que estão cheias por aí. Entretanto, a palavra final é a Bíblia. A Bíblia é a palavra final. Nada pode ultrapassar a Bíblia. Nada está acima da palavra de Deus. A declaração de fé expressa a doutrina oficial da igreja. Há no Novo Testamento embriões de credos e confissões de fé, que foram desenvolvidos ao longo da história da igreja. Amém? Está bem explicado, irmãos. A nossa fé, ela é baseada na palavra de Deus. A nossa declaração de fé é baseada onde? Na palavra de Deus. E qual é o pensamento da igreja, irmãos? O pensamento da igreja, nós vivemos baseado, a igreja vive baseada, a igreja se baseia como comunidade, a igreja se baseia onde e em quem? E no que? Na palavra de Deus. Aleluias. Terceiro tópico aqui da nossa lição. Cuidado quanto aos modismos. Aqui, né, é glorioso. O nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé das seitas e heresias, refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho, Devemos fazer o melhor para Deus. Aqui é importante que nós precisamos o quê? Convencer os modistas. Nós não podemos, irmãos, apenas rechaçá-los, mas nós temos que convertê-los, convencê-los de que eles estão agindo de forma errônea. Não é discutindo, não é brigando, não, irmãos. É explicando, é ensinando a verdade, a palavra. É ensinando a verdade bíblica. É pegando textos, é pegando a palavra de Deus, confrontar essas pessoas que estão trazendo coisas que não estão condizentes com a verdade bíblica e dizer para elas assim, olha, mas a palavra de Deus diz que não pode, que não é dessa forma. Então nós vamos ficar com a palavra. Amém? Primeiro ponto. Do subtópico 3, modismo. Essa palavra traz a ideia do que está na moda. Isso se aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrina que vêm e se vão. Olha o que o comentarista diz. São os ventos de doutrinas que se vêm e que se vão. Ou seja, não é coisas que permanecem. Por quê? Porque moda, irmão, vem, dá e passa. É aquela coisa que não permanece. Por quê? Porque a doutrina, a sã doutrina, ela é permanente. Mas a moda, o modismo vem, fica um certo tempo e daqui a pouco passou, foi embora.
E nós vamos falar daqui a pouco de algumas modas dessas. Porque o comentarista ele vai colocar aqui. Olha Efésios 4, capítulo de número 4, versículo 14, vai falar sobre isso. Sobre esses ventos de doutrina. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Fraudam a sã doutrina, fraudando aquilo que é santo. Então eles trazem coisas fraudulentas e conseguem, até um certo ponto, irmãos, fazer com que algumas pessoas caiam nesses ventos, nessa roda. E alguns caem e até se perdem. E nós temos que estarmos atentos a respeito disso. Por quê? Porque o nosso comprometimento é com a palavra, é com a sã doutrina que é a palavra de Deus. Que tem caráter efêmero, passageiro, que para nada aproveitam. Em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis. Quem não se lembra do dente de ouro, aqui não é da minha época, mas aqui a nossa amada pastora está dizendo que ela lembra, eu não, graças a Deus, essa eu não cheguei a ver, mas aqui do dom, da unção, do caicai, eu já vi muito, aleluia, não dá nem para dizer amém, porque eu não vou estar concordando, né? Quando eu digo amém, eu estou dizendo, Senhor, eu concordo, eu aceito. Ah, meu Deus, tenha misericórdia. Do sopro santo, né? Isso aí eu já vi muito, né, irmãos? Aí todo mundo... Misericórdia, Jesus. E o povo com essa época de Covid, o pastor está dizendo aqui que agora estão colocando água na boca e estão cuspindo na boca. Meu irmão, pelo amor de Deus, não permita isso na sua vida. Está repreendido em nome de Jesus. Aqui do G12, né, esse aqui eu já lembro, a febre dos anjos e outras aberrações doutrinárias. Onde estão os seus promotores e expoentes? Aí o comentarista ele vai dizer, onde é que estão? Cadê aquele pessoal do sopro? Cadê aquele pessoal do roda-roda do caicai? Procura, irmãos, para ver onde é que está. Ou estão inventando outra, já não está mais nem ligado, porque não tinha comprometimento com a palavra de Deus. Irmãos, eu sou pentecostal, eu creio no batismo com o Espírito Santo, nas manifestações dos dons espirituais, profecia, revelação, operações de maravilhas, línguas, manifestações. Creio, irmãos, e eu amo, mas o Espírito tem as suas formas de trabalhar e de agir. Não precisa eu criar nada. Por quê? Porque Ele por si, porque a palavra de Deus diz que é Ele que gera, é o próprio Espírito de Deus que gera tudo em nós. E são algumas coisas que escandalizaram e escandalizam a sã doutrina até hoje. E nós que somos comprometidos com a palavra do Senhor, nós temos que o quê? Nós temos que, como o apóstolo Paulo, combater esses falsos ensinamentos. Porque é isso que Paulo está dizendo, que nós que somos comprometidos com a palavra de Deus, que é a sã doutrina, nós precisamos o quê? Combater. Combater como? Ficar de discussão? Não, irmãos. É quando estiver dando um ensinamento errôneo, você pegar a palavra de Deus e de mostrar e dizer assim, olha, mas a palavra de Deus me ensina e me diz que é de outra forma e de outra maneira. Não é debater, irmãos. Não é debater. Não é entrar em vãs discussões. Não. Não faça isso. Mas
fique baseado naquilo que você aprendeu. O Paulo vai dizer para Timóteo, você tem que permanecer no que você aprendeu. Permaneça no que você aprendeu, porque você sabe de quem você tem aprendido. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou adiantar, irmãos. Segundo tópico. Procura. Segundo ponto aqui do nosso terceiro tópico. Eu vou te dar aqui, irmãos, a resposta da quarta questão. O que significa modismo? O significado de modismo está dentro do nosso primeiro ponto aqui do nosso terceiro tópico. O significado de modismo é o que está na moda. Isto se aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrinas que vêm e se vão, que têm caráter efêmero, passageiro, que para nada aproveitam. Em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis. Não tem nenhum proveito. Segundo ponto aqui. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Esta qualificação vem do Espírito de Deus. Procura apresentar-te a Deus como obreiro, a Deus aprovado, porque aqui ele vai trazer, vai dividir esse versículo em 3 pontos, em 3 tópicos, o comentarista, porque ele vai pegar o versículo de número 18, aqui de 2 Coríntios 18, no versículo 18, 2 Timóteo, perdão, irmãos, 2 Timóteo 2, no versículo de número 15, procura apresentar-te a Deus aprovado. Ele divide o versículo em 3 tópicos e faz aí um esclarecimento. E aí a primeira coisa que ele vai dizer é que nós precisamos apresentarmos-nos a Deus aprovado. Essa qualificação vem de quem? Do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível. Testado e aprovado por Deus é reconhecido pela igreja. Irmãos, o primeiro que tem que aprovar não é o corpo da igreja, não. A primeira aprovação, aqui Paulo está falando aos obreiros, aqueles que são separados para a obra de Deus. Ele vai dizer assim, olha, Timóteo, você precisa procurar apresentar-se a Deus aprovado. Por quê? Porque se você foi aprovado de Deus, então a igreja vai aprovar. Por quê? Porque a primeira aprovação tem que vir de Deus. Quem separa é Deus. Por quê? Porque Deus vê o comprometimento. Por quê? Porque a palavra vai dizer aqui, apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, ter disposição para viver diante de Deus, comprometimento. Desde muito cedo na história do cristianismo que a igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresias e aberrações doutrinárias, ensinada pelos falsos mestres. Os maus obreiros e os obreiros fraudulentos serão desmascarados e reprovados. Os maus obreiros. Irmãos, o que é ser aprovado de Deus? Eu vou deixar para fazer esse comentário e junto aqui, mais embaixo eu vou te falar o que é que Deus espera do homem. O que é que Deus espera do homem para essa aprovação? Terceiro ponto.
como obreiro que não tem de que se envergonhar. O termo obreiro, tanto em grego quanto em português, vem de obra, trabalho, e tem significado amplo no Novo Testamento. No sentido literal, refere-se ao trabalhar no campo, obreiro, ou seja, alguém que está disposto para fazer, para trabalhar, disposto a se voltar para o serviço de Deus. No sentido metafórico, a todos os que se dedicam à obra de Deus, aquilo que eu falei, a todos aqueles que se dispõem a trabalhar na seara do Senhor. Por quê? Porque a seara é muito grande e faltam ceifeiros. Aleluias. E de maneira geral, os apóstolos e demais oficiais da igreja, a nossa declaração de fé afirma: o termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções da igreja. Todos os cargos e todas as funções da igreja. Precisa-se de quê? De alguém que esteja com disposição, disponível, alguém que tenha vontade de fazer, de trabalhar, de se dedicar, Irmãos, porque ser obreiro, ou ser alguém que se dedica para a obra de Deus, você pensa que é fácil? Você pensa, irmão, que é fácil ser líder, ser pastor? Necessário é, às vezes, abrir mão de muitas coisas. De muitas coisas. Sabe por quê? Porque quando a pessoa se dedica a viver para a obra do Senhor, a sua vida fica em segundo plano. Por quê? Porque a obra do Senhor está sempre em primeiro. Sempre em primeiro. E nem todas as pessoas conseguem ter essa disponibilidade. Nem todos conseguem, pastor. Pastor, quantas vezes o senhor viaja para curtir umas férias? O senhor tem férias? Está vendo, irmãos? Estou perguntando aqui para os meus líderes se eles têm férias. Não tem. Porque a vida está toda e totalmente dedicada a servir ao Senhor. Porque ao comprometimento pleno e amplo. Comprometimento pleno e amplo. Com uma causa. Qual é a causa? A causa de servir ao Senhor, de estar disponível para a obra do Senhor. Isto é comprometimento. Comprometimento, irmãos. Quarto ponto, que maneje bem a palavra da verdade. Palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? A palavra do Senhor. O verbo grego para manejar bem é ortotomeo, literalmente cortar reto. Oh, glória, né? Graças a Deus, aqui nessa igreja todo mundo corta reto. Não tem negócio de meio termo. É isso que vem aqui do verbo grego, né? Corta reto. Tem que cortar, corta reto. Não vem assim, ó. Aí tem um probleminha aqui, aí você dá aquela desviadinha porque precisa favorecer alguém e depois faz. Não. A palavra de Deus, ela é reta. Reta. Reto. Corta reto. Cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia é manter o curso correto. Aleluias. Manter o curso correto, irmãos. Comprometidos com a palavra. Comprometidos com a palavra. A palavra da verdade.
é uma palavra rara, aparece uma vez no Novo Testamento e 2 vezes na Septuaginta. Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, reconhece-o em teus caminhos, e ele colocará você em um caminho reto. Endireitará as tuas veredas. Caminho reto. O emprego paulino dessa palavra é metafórico. E muitas interpretações já foram apresentadas ao longo dos séculos. A preocupação, irmão, qual é a preocupação de Paulo? A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra. Aquilo que eu já falei para vocês lá no início, que Paulo tinha um compromisso. O compromisso de Deus era ensinar corretamente a palavra de Deus. Qual é o compromisso nosso? O nosso compromisso é ensinar corretamente a palavra de Deus. Embora reconheçamos que muitas das vezes nós vamos sermos taxados, como sempre há aquelas pessoas que querem viver no erro e no engano, nas heresias, viver dentro das doutrinas falsas, e vão dizer que é o santarrão, é o isso, é o aquilo. Não, nós somos comprometidos com a palavra de Deus. E quem tem compromisso com a palavra de Deus ensina caminho reto. Com base numa exegese sólida, com a aplicação para a edificação espiritual da igreja. Para a edificação espiritual da igreja. Por quê? Porque quando nós ensinamos a verdade, a igreja é edificada. Aleluias. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar algum desafeto entre os irmãos por meio de indiretas. Púlpitos não é lugar de desabafo. Graças a Deus. Eu glorifico a Deus, irmãos. Eu louvo ao Senhor. Porque graças a Deus, nós não vivemos isso. Isso é muito triste. É muito triste. Por quê? Porque o púlpito, irmãos, é lugar de ensinar o que? A verdade. De ensinar caminho reto. É lugar de ensinar o que? Compromisso, comprometimento com a palavra de Deus. Não é lugar de desabafarmos. Se quer desabafar, sabe onde é que é lugar de desabafar? Lugar de desabafar é dentro do quarto, com a porta fechada, joelho dobrado na beira da cama. É lá que é lugar de desabafar. Você chega lá, você pode chorar. Se você sentir vontade de bater um pouquinho a testa assim no colchão, bate. Bate. Se você sentir vontade Senhor, de joelho não dá, a dor está tão grande, deita lá no chão, não sei, faz o que você quiser, dentro do quarto, com a porta fechada, só você e Deus. Desabafa com Deus. Desabafa com seu Deus. Aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra. Aprovado de Deus, que não tenha de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Compromissado com Deus, com a palavra. Conclusão, irmãos. Nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Nenhuma outra literatura
exerce autoridade sobre a nossa vida. Por quê? Porque a única literatura, a única autoridade em que nós cremos é na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu glorifico a Deus e que você tenha aprendido juntamente comigo nessa noite. Em nome de Jesus eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que palavra poderosa. E nós louvamos a Deus, porque se estamos aqui de pé na presença de Deus, porque nós temos procurado seguir os ensinamentos da palavra de Deus, e que nessa noite você possa dar crédito à pregação deste lugar nesta noite, né? E eu gostaria de saber quem deu crédito à nossa pregação nesta noite. Eu gostaria de saber aonde você estiver, você que quer, você que deseja ter um encontro com Jesus. Jesus é a palavra, né? Jesus é vida. Jesus dá a vida eterna. É o pão vivo que desceu do céu. Exatamente o que eu e você aprendemos aqui nesta noite, a palavra de Deus. Tem alguém para Jesus? Faça um sinal com as suas mãos. Querido Deus e Pai, aí está as pessoas que estão se decidindo, meu Deus, lá do outro lado do mundo, aonde estiver. A tua palavra foi pregada, e quando a tua palavra ela é pregada, a tua palavra ela é ensinada na revelação do teu Espírito, na força do teu Espírito, algo acontece na vida do ser humano. E eu creio nesta noite que toda pedra do coração foi quebrada através da palavra, porque ela é espada de dois gumes, Senhor. Ela penetra mesmo lá no nosso ser, lá no fundo da nossa alma. Senhor, receba essas vidas agora, esse desviado, Senhor, que está voltando nesta noite. Escreve o nome destas pessoas que estão confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Apaga todos os seus pecados, purifica com teu sangue. Nós abençoamos estas vidas no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ficar de pé, nós vamos encerrar o nosso culto, e desde já queremos agradecer a todos vocês, né, irmãos? E é muito importante, né, você pegar a palavra de Deus para você ler, né? Conheça a palavra. Muitas das vezes nós erramos por nós não conhecer a palavra de Deus. Então é importantíssimo, foi como o presbítero Cosme, ele explicou muito bem aqui nessa noite. É muito importante para nós não errarmos, para nós não irmos para outros caminhos, né? Se nós lermos a palavra, peça ao Espírito Santo, Espírito Santo, me ensina, né? Revele a palavra no meu coração, na minha alma, na minha mente. E o Espírito Santo, ele vai te revelar. E ele nesta noite te revelou, sabe disto? Ele revelou para mim e para você a poderosa palavra de Deus, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Davi disse isso. E luz para o meu caminho. Então receba a palavra do Senhor nesta noite. Nós vamos encerrar e, permitindo Deus, domingo às 19 horas, estaremos aqui em um culto de louvor, adoração e pregação da palavra de Deus. Meia-noite teremos a oração da madrugada, né? Aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Não é verdade? É um ato de fé, irmão. Não é um sacrifício, mas é um sacrifício bom, agradável aos olhos de Deus. Com certeza, o Senhor tem operado maravilhas através desta oração de madrugada. Então eu convido todo o povo de Deus, né? Aonde você estiver, dobre o seu joelho, meia-noite, e vamos clamar
o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos e te glorificamos por mais um culto de ensinamento, o culto doutrinário. Que coisa boa é ouvir a tua palavra. Vamos sair daqui saciado, vamos sair daqui renovado, vamos sair daqui com desejo de cada dia ler a tua palavra, meditar na tua palavra, testemunhar a tua palavra, viver a tua palavra. Coloca no coração da igreja este desejo. Oh glória, o demônio não resiste quando a tua palavra é pregada na unção do teu Espírito, aleluia. Oriandalabá, suricandalabaia. E esse fogo divino esteja aceso na igreja, na vida dos crentes, Senhor. Todo esfriamento espiritual, eu creio que nessa noite a tua palavra limpou vidas, a tua palavra purificou corações, a tua palavra levantou vidas nesta noite, aleluia, porque ela é viva, ela é poderosa para operar milagres, prodígios e maravilhas, Senhor. Abençoa a irmã Ivanilda, que hoje completou mais uma primavera. Cuida dela, guarda ela, protege ela com teu sangue e protege todo o teu povo em toda a face da terra com teu sangue. Despede-nos na tua paz, é a minha oração no nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus sobre a terra. Todos que estão em casa, nós que estamos aqui, digamos amém. Parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, irmã Vanilda, Deus te abençoe, minha irmã, te dê muitos anos de vida na presença dele para todo sempre. Está encerrado o culto. Deus abençoe a todos. Fica com a bênção de Deus e a bênção do anjo da igreja. Amém.